Deus, até aqui nos ajudou o Senhor. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Aconteça o que acontecer, Ele é bom em todo o tempo. A porta abriu, Deus é bom. A porta se fechou, Ele é bom. A resposta que você tanto queria veio do jeitinho que você queria, maravilha, Deus é bom. Foi completamente o oposto, Ele continua sendo bom. Houve cura, aleluia, Ele é fiel, Ele cura. E se Ele não quiser curar, Ele continua sendo fiel, sem curar. Deus não está limitado ao que faz, ao tempo, à temperatura, às nossas perdas, dificuldades, as portas que se fecham. O fato de Deus ter respondido não significa que Ele deixou de ser bom, Pai, e muito menos significa que a presença dEle não está conosco. Ele que sabe o porquê de abrir a porta, o porquê de fechar a porta, o porquê do deserto, o porquê dos mananciais, o porquê das provações, o porquê das festas. Ele é bom. Não importa a circunstância, Ele continua sendo bom. Tem um louvor que o refrão é muito simples e direto sobre a bondade de Deus. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, independente da circunstância. Deus não depende de nós para agir, de forma alguma. Quando Ele criou todas as coisas em Gênesis, não havia absolutamente nada, mas foi do nada que Ele criou tudo, de acordo com a vontade dEle, segundo o seu poder, para a sua glória. Porque dEle, por Ele, para Ele são todas as coisas. Tudo que Ele fez perfeito. Quando Ele colocou Adão e Eva no paraíso, ao nome paraíso, tudo perfeito, do bom e do melhor. Eu posso imaginar que não tinha nem bicho nas frutas, que o leão era manso, que era tudo tranquilo, a mais perfeita harmonia. Aí o inimigo sempre tenta avacalhar aquilo que Deus faz, ele só tenta, porque ele nunca vai conseguir. Então ele veio, jogou uma conversa na Eva, ela caiu, fez Adão pecar também, porque ela ofereceu o fruto, ele comeu, foram expulsos do paraíso, e ali o Senhor deu uma sentença para Eva, uma sentença para a serpente, uma sentença para o homem, sobrou para todo mundo, mas ele nunca desistiu da família. E olha que a primeira família foi muito problemática. Ali já houve a acusação, foi a serpente que me enganou, e então, quando o Senhor vai falar com Adão, foi a mulher que o Senhor me deu, e um jogando para o outro a culpa, e depois Caim e Abel, então Caim mata Abel, e vem aquela consequência terrível, e depois a humanidade se corrompeu, a ponto de Deus destruir a humanidade, exceto Noé, seus filhos, noras, os animais, e na época de Abraão também já havia Sodoma e Gomorra, e na época que o povo saiu do Egito com a forte mão do Senhor, o povo também começou a adorar um bezerro de ouro, e ali já houve a idolatria, e depois na época de Davi, na época de Salomão teve 1000 mulheres, embora fosse o homem mais sábio daquela época, e eu creio que foi o homem que Deus deu mais sabedoria que pisou nessa terra, até Salomão se desviou. Porque era tanta mulher, era tantos deuses que elas adoravam, que ele se corrompeu. E ele construiu altares para outros deuses, coisas abomináveis diante do Senhor. Até Salomão, que era sábio. Abraão era o pai da fé. Também foi na ideia de Sara. Davi era segundo o coração de Deus, caiu com Batseba. Sansão foi o homem mais forte que pisou nessa terra. Com uma queixada de jumentos, o homem matava 1000 de uma vez. Ele arrancava no braço as portas da cidade e ainda erguia e jogava longe. Caiu na de Dalila. Elias orou, fogo caiu e daqui a pouco ele estava escondido na caverna. Jonas, Deus mandou para Nínive. Ele achou que não seria justo pregar em Nínive por causa do pecado e da perversidade daquele povo, e de cabeça própria foi parar em Tarsis. Depois, pior, foi parar no ventre do grande peixe.
E tantos homens e mulheres de Deus que passaram situações terríveis, turbulências, perdas, danos. Pedro andou sobre as águas e mesmo tendo andado sobre as águas, negou Jesus 3 vezes. Tomé também, que andou com ele, duvidou que ele havia ressuscitado. Pedro comia na mesma mesa que ele e o traiu por algumas moedas de prata, bem como José, que era o xodó de Jacó, era muito invejado por seus irmãos. Foi vendido pelos seus irmãos, foi terrivelmente injustiçado. Daniel, fiel a Deus, foi parar na cova. Ananias, Misael e Azarias, mais conhecidos como Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, antes deles serem jogados na fornalha, ela foi aquecida 7 vezes mais, tamanho ódio daquele povo contra a vida deles. Mas em todas as lutas, tribulações, Isaías, Jeremias foi jogado num poço, atolou na lama e por lá ficou até que Deus enviasse a providência. Tantos homens, mulheres de Deus foram humilhados. Amã construiu uma forca para colocar Mardoqueu, o primo de Esther, que a criou, porque ela era órfã. Mas em tudo havia um propósito de Deus. Deus tem propósito em toda e qualquer situação, seja no dia bom, no dia mau, seja na força ou na fraqueza, seja tendo muito ou não tendo nada. A viúva que Deus ordenou que alimentasse Elias, a provisão na vida dela, a ressurreição do filho da sunamita, cada detalhe, cada milagre. Por quê? Porque a prova, a aflição, a turbulência não é o fim. É um processo e nós estamos passando por esse processo. Começar qualquer um termina, mas para chegar no fim tem o meio da história e o meio nem sempre é fácil, nem sempre é glamuroso e prazeroso, mas para que você chegue no fim e receba a coroa da vitória, você precisa passar pelo meio, pelo processo. É duro, é difícil, mas vale a pena. A gente vê que para coisas muito mais simples, irrisórias, é necessário passar por um processo. Às vezes um processo de seleção para se entrar numa empresa, um processo de Enem para se alcançar uma bolsa de estudos, um processo para você entrar que seja numa escola de criança. Hoje em dia tem que fazer até prova. Até para a pessoa ser um gari, a pessoa muitas vezes tem que passar por um processo, por uma prova, para tudo. Às vezes o cargo mais simples até o mais alto, existe um processo. Para entrar num relacionamento, para comprar um imóvel, uma amizade, há um processo para todas as coisas, até a gravidez é um processo. Acalma o teu coração. Se você está passando pelo processo, você precisa perseverar. Você necessita de ser uma pessoa perseverante, porque senão como que você vai cruzar a linha de chegada? Lembra, começar é para todos, mas terminar não é para qualquer um. É por isso que nós precisamos buscar a Deus mais do que tudo nessa vida, porque é a presença dele que nos fortalece, é a presença dele que nos capacita, é a presença dele que nos encoraja, é a presença dele que nos dá uma força extraordinária, tirada da fraqueza, para passar pelo processo. E depois ainda cantar o hino da vitória. O povo não cantou o hino da vitória quando estava prosseguindo em direção frente ao mar, não. O povo cantou o hino da vitória. Foi depois de ter cruzado o mar que Deus abriu para o povo passar. Antes dessa abertura, o mar à frente, Faraó atrás. E aí, correr para onde? O povo ficou doido. E quando Moisés clamou ao Senhor, o Senhor falou: por que clamas a mim, Moisés? Diga ao povo de Israel que marche. Marchar é comigo, é contigo. Abrir o mar é com o Senhor. Pode ter certeza que a pessoa que você é hoje, você não era 10, 15, 20 anos atrás. Mesmo que você esteja passando pelo vale da sombra da morte, você hoje tem mais conhecimento que no passado. Você é mais maduro que no passado. Você é mais experiente que no passado.
Quanto mais o tempo passa, quanto mais buscamos a Deus, aprendemos a depender dele e aprendemos com o Espírito Santo dele a passar pela prova que for. O importante é a presença, porque tudo tem dia e hora para começar e acabar. Lembra? Início, meio e fim. Se você está no meio do caminho, não vale a pena voltar atrás. É melhor você prosseguir, porque do outro lado da linha de chegada, o Senhor está de braços abertos a te esperar. Até na tristeza, na dor, na provação, a mão de Deus ali está. Tiago, capítulo 1, versículo 2. Olha só, parece até brincadeira, mas olha o que está escrito aqui. Meus irmãos, considerem grande motivo de alegria o fato de passarem por diversas provações, porque vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Agora olha só o versículo 12. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, lembra? Depois do processo, depois de passar pelo meio da história, depois de ser provado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que o amam. Deus não tem prazer naqueles que retrocedem, mas naqueles que marcham e continuam firmes na caminhada até cruzar a linha de chegada. 1 Pedro capítulo 1, versículo 6. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, é necessário que vocês passem por todo tipo de provação. É necessário que vocês passem por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é pura e verdadeira e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. É necessário. Olha só o que está escrito aqui no livro de Atos. Eu acho isso também incrível. Atos, no capítulo... Vamos achar aqui. Por isso que eu gosto de conferir na palavra. Atos, capítulo 14, versículo 22. Aqui Paulo fortalecia os irmãos com a seguinte palavra. Ele fortalecia e os encorajava a permanecer na fé, dizendo: é necessário. Não é opção. É um processo, lembra? É necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Para entrarmos lá, nós precisamos ser provados. Porque somente sendo provados é que seremos ou reprovados ou aprovados. E a palavra do Senhor fala que nós precisamos nos apresentar como obreiros aprovados, que não tendo que se envergonhar, mas que manejam bem a palavra da verdade. É necessário. Só é aprovado quem é provado. A prova não é para te matar. A prova não é para te humilhar e te largar lá de boca no pó. Acabou. Terminou. Não, não é dessa forma. Você está passando pelo processo. E Deus é fiel para passar pelo processo contigo. Ou ainda que é como se ele cruzasse os braços e ficasse só te observando passando pelo processo. Os olhos dele estão sobre ti. E ele sabe até onde você vai suportar. E na hora que você não vai suportar, fique tranquilo. Porque até no vale da sombra da morte, ele é o meu, ele é o seu pastor e nada nos faltará. Ainda lá, ele nos segurará pela mão e nos guiará com passadas firmes e fortes. Porque tudo que Deus começa, ele termina. Ele não deixa ninguém no meio da batalha, pelo contrário. Ele cuida dos ferimentos.
Ele restaura o vigor, Ele alimenta, Ele sustenta, Ele endireita as pernas. Sabe quando as pernas estão trêmulas, estão fracas? Ele endireita as pernas. Ele te unge com óleo. Ele te renova, Ele te sustenta. E te ergue novamente para você voltar a andar. Lembra de Ezequiel 37, o vale de ossos secos? Não havia vida em nenhuma parte daquele vale, pelo contrário. Eram numerosos o número de ossos. E não estavam apenas secos, estavam sequíssimos. Mas aquilo era antes do processo. Porque quando Deus falou, profetiza a estes ossos e diga a eles que assim diz o Senhor. E ali Deus começou a restauração. Deus trouxe novamente os nervos, a pele, a carne, o sangue, os órgãos, a vestimenta. E quando eles estavam de pé, prontos, o corpo formado, Deus ordenou a Ezequiel que ministrasse, que viesse o fôlego de vida, o espírito de vida sobre a vida daqueles ossos. E então aí sim, eles tornaram a respirar, a viver, e trouxe vida, e vida abundante, porque aquilo que era apenas um osso seco se transformou num poderoso exército do Deus vivo. É isso que Deus faz. Deus não levanta quem está de pé, Ele levanta o caído. Ele não fortalece aquele que já é forte, Ele fortalece o fraco. Ele não capacita aquele que já está com a mão no arado trabalhando. Ele capacita aquele que não sabe nem por onde começar. Não tem como curar quem tem saúde. Ele cura os enfermos. O Senhor veio para todos e principalmente para aquele que está abatido, sobrecarregado, cansado e oprimido. Mateus 11, 28, vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. O meu jugo é leve, o meu fardo é suave. E Ele tem poder para trazer esse refrigério sobre a sua vida. Vamos falar com Deus? Pedir que esse refrigério venha sobre nós, trazendo cura e restauração? Se você puder, feche os seus olhos. Eu quero abençoar a sua vida. Pai querido, Pai amado, muito obrigado por essa palavra. Senhor, estamos de pé pela fé que nós temos por essa palavra. Se ela fala que o Senhor está conosco, nós cremos que o Senhor está. Se ela fala que podemos até nos alegrar nas provações, porque através das provações a nossa fé será despertada. Seremos pessoas mais maduras, ainda que provadas, seremos aprovadas. Isso nos fortalece para continuar na caminhada. Senhor, eu te peço por essa pessoa que me ouve neste momento. Joga por terra o peso, joga por terra o cansaço na alma espiritual. Fortalece, sustenta, trabalha na mente, trabalha na carne, trabalha nos ossos, trabalha nos órgãos, dê saúde física, meu Pai. Senhor, eu te peço, nos ajude, meu Pai, porque sozinhos nós não daremos conta. Por isso, Espírito de Deus, sopra em nós o fôlego do Todo-Poderoso e nos restaura corpo, alma e espírito. Nos ajude, meu Pai, a suportar o que for e a passar de cabeça erguida, porque tudo é uma fase. O Senhor é aquele que determina o início e o fim de todas as coisas. Nos dê graça, força e suporte espiritual para passarmos de cabeça erguida pela situação que for e em breve cantarmos o hino da vitória lá do outro lado da linha de chegada. Obrigado, Senhor, porque nenhuma tentação, nenhuma provação é maior do que possamos suportar. Mas nós cremos pela Tua palavra, que ainda que seja tão grande o gigante, o Senhor é o mesmo Deus de Davi, que tem poder de jogar qualquer um deles de cara no pó. Deus que derruba as muralhas, fecha a boca dos leões, sustenta aqueles que estão desanimados. Eu te peço, vem com refrigério, gera paz, gozo, renovo, ânimo e faça de nós soldados do teu exército que vão marchar firmes, de cabeça erguida, porque é do alto que vem o nosso socorro.
Eu te agradeço por esta palavra, que conforta, fortalece e nos ajuda a continuar na caminhada. Eu te agradeço, Pai. Eu abençoo essa vida que me ouve agora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Se essa mensagem abençoa o seu coração, envie e compartilhe. Quanto mais pessoas forem tocadas pela palavra de Deus, melhor, porque Deus é bom. E Deus é aquele que é conosco em toda e qualquer situação. Que Deus te abençoe, te fortaleça e te dê um ótimo dia, em nome de Jesus. Amém?